Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. Vamos aos principais destaques desta quinta-feira, 20 de outubro. Sustentados pela queda do dólar no mercado internacional, grãos em Chicago terminam o dia em alta. Já em Nova York, o movimento foi de queda. O USDA eleva a estimativa para a produção de soja no Brasil na temporada 22-23 para mais de 148 milhões de toneladas. Aumenta a defasagem no preço do diesel e cresce a pressão interna diante de menor oferta internacional. Custos de produção da suinocultura cai no terceiro trimestre em Mato Grosso. Depois de 25 anos de pesquisa, mudas de variedade de pequi sem espinho vão ser comercializadas. Primeira-ministra do Reino Unido renuncia após 45 dias no cargo. Novo mandato chinês causa incertezas no mercado das commodities e Brasil segue de olho em seu principal parceiro comercial. Tem ainda a previsão do tempo, commodities, o nosso giro de notícias e muito mais. Continue com a gente, o Rural Notícias começa agora. Você conhece o pequi? De polpa amarela e aroma marcante, o fruto é símbolo da cultura e da culinária do Cerrado brasileiro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Minas Gerais, Tocantins e Goiás são os maiores produtores nacionais de pequi. E olha só, após 25 anos de estudo, uma pesquisa pode contribuir para a expansão da cadeia produtiva do pequi, incluindo uma espécie sem espinhos. Em Tupi, casca espinhosa. O fruto apreciado, especialmente na região centro-oeste do país, divide opiniões. Se por um lado o sabor marcante atrai apreciadores, por outro, os espinhos do fruto, por debaixo da polpa, acabam sendo uma dificuldade para muitos. No nosso tempo, além da gente apreciar o pequi junto com os pais, eles teriam de ficar olhando para que a boca não enchesse de espinho, porque é muito perigoso, principalmente para criança. Mas essa barreira já tem solução. Um estudo desenvolvido pela Embrapa Cerrados, em parceria com a Emater Goiás, desenvolveu variedades de pequi sem espinhos. Durante anos, nós avaliamos esse material dentro da instituição até chegar ao ponto que, não, tudo bem, esse aqui vale a pena. Então, tem uma cultivar que é originária dessa planta-mãe e tem mais duas cultivares que são filhas dessa planta-mãe, que vieram para dentro da instituição de semente, aí cresceu, avaliou, constatou que era sem espinho. A nova variedade do pequi deve trazer vantagens para produtores e consumidores. Eu acredito que ele vai ter um valor agregado maior por esse fato, porque o consumidor não vai ter o risco de espetar a boca com espinho, né? O fato de não ter espinho favorece a mecanização do processo de extração da polpa, seja para fazer a fita ou fazer a pasta, né? Não misturando espinho com a polpa e nem tampouco agredindo a mão de quem trabalha com aquilo. Para o Francisco, chefe de cozinha e estudioso dos frutos do Cerrado, essa nova cultivar vai facilitar nos pratos que utilizam o fruto. A turma tem medo e claro que é muito difícil. Você tem que comer raspando devagarinho para você não se não se infectar de espinhos. Eu acho que vai implementar até para exportação, para tudo, o pequi sem espinhos, que vai dar tranquilidade para todo mundo, né? Produtores interessados por essa nova variedade podem se inscrever no edital aberto pela Emater Goiás para a compra das mudas. As inscrições são voltadas a viveiristas e agricultores familiares e vão até o dia 31 deste mês. Os lotes com 6 mudas enxertadas, sendo 3 cultivares de pequizeiro com espinhos e 3 cultivares sem espinhos, são oferecidos no valor de R$ 150. O pesquisador da Embrapa Cerrado explica a necessidade de serem entregues cultivares com e sem espinhos. As cultivares com espinho, elas têm seu potencial, principalmente potencial produtivo,
No geral, as 3 cultivares com espinho são mais produtivas do que as 3 sem espinho. Quando a gente planta 6 cultivares, a gente minimiza o risco fitossanitário, o risco de praga, de doenças e pragas. E também, plantar 6 cultivares favorece a polinização, a fecundação cruzada e a frutificação. E quem entende tudo de pequi é o Miguel Daúde, por isso escalamos ele aqui para comentar esse assunto. Ô Daúde, na internet tem vários vídeos de pessoas que comeram a semente, né, do pequi e o espinho ficou na língua, né? Tem até muito engraçado até do cantor Leonardo, né? Lá na internet. Você já passou por isso? Eu queria que você falasse sobre a importância de pesquisas, né, na genética para trazer uma fruta tão deliciosa, com arroz e tal, e sem espinho. É tudo que o consumidor quer, não, Daúde? Boa noite. Exatamente, Petri. Boa noite a você, boa noite a todos. Petri, apesar de falar muito, eu nunca deixei de falar pelo espinho do pequi na língua, né? Mas vamos lá. Eu gostei muito dessa alternativa, dessa possibilidade desses produtores ter o cultivo do pequi, porque você sabe, o pequi, depois de 5 anos, é uma fruta nativa, mas a Embrapa e a Embrater desenvolveram tecnologias para o pequi sem espinho, né? Então, o cultivo do pequi, ele, apesar de demorar um pouco para dar resultado, ele, evidentemente, é um investimento, Petri, porque não exige aquela correria de todo ano, da safra. Você tem ali que fazer a manutenção, né, e colher e vender. É uma fruta que é muito bem aceita na região centro-oeste do Brasil e pode se vender isso para vários lugares, exportar. O que o produtor precisa hoje é exatamente alternativas. Você não pode ficar centrado apenas numa lavoura, porque você acaba tendo dificuldades. A gente vê a pecuária começou a ter uma rentabilidade significativa a partir do momento que adotou floresta, agricultura e pecuária. Isso acabou dando essa atividade alternativa. Nesse sentido, o pequi, Petri, não tenha dúvida, você faz a recuperação do solo, você melhora o meio ambiente, né, porque você estaria plantando ele em áreas que você teria que corrigir pelo Código Florestal, e é uma excelente alternativa, né, de você ter na mesa o pequi. Então, portanto, esses produtores ali de Goiás e no Mato Grosso estão de parabéns por essa alternativa. É isso que o produtor tem que buscar, alternativa de produção. Petri, o Brasil, sem dúvida nenhuma, se tornará o grande produtor de alimentos no mundo. Agora, nem tudo vai ter uma rentabilidade dos produtos que nós podemos exportar, e você tem que criar alternativa. E essa é uma das alternativas, né, Petri? Você pode convidar alguém para ir na sua casa, que costuma falar muito, e dar um pequi com espinho para ele, né, Petri? Espero que não seja eu, né? Se você quiser ir lá, vou te dar um pequi sem espinho, Daúde. Obrigado, obrigado. Obrigado, Daúde. Obrigado. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, boa noite. Valeu. Bom, a participação de hoje é da nossa audiência lá no Piauí. O Edivaldo Oliveira mora no interior de Coronel José Dias, lá no Piauí. Por aqui os animais estão morrendo de sede. Gostaria de saber a previsão de chuva para a minha região. Bom, Edivaldo, a meteorologista Nadiara Pereira vai responder a sua pergunta e também vai trazer a previsão do tempo para todo o Brasil. Olá, muito boa noite a todos. Vamos responder a pergunta do Edivaldo Oliveira, lá do Piauí. Olha, tem previsão para alguns episódios de chuva agora ao longo dos próximos dias. Mas são chuvas fracas por enquanto. Até o final agora do mês de outubro tem uma chuva fraca. Não é uma chuva ainda que encharca o solo, que recupera níveis de reservatórios. Também tem uma previsão de chuva na primeira semana de novembro e uma chuva um pouco mais expressiva aqui em meados de novembro. Por enquanto, até o próximo mês, as chuvas continuam bastante espaçadas na região de Coronel José Dias, no Piauí.
Vamos acompanhar agora como fica a distribuição da chuva sobre o Brasil ao longo desses próximos dias. Ainda tem previsão de bastante chuva até esta sexta-feira sobre o centro-sul do país, porque temos uma área de baixa pressão atmosférica bastante intensa atuando na região sul. Esse sistema já foi responsável por chuva forte, ventania e até granizo no interior da região sul. Agora, esse sistema dá origem a uma frente fria que, a partir desta sexta-feira, deve avançar aqui pelo interior do Brasil, espalhando chuvas para importantes áreas produtoras que estão secas ainda do interior do Sudeste e Centro-Oeste, como é o caso aqui de Minas Gerais, Goiás, faixa leste aqui do estado de Mato Grosso, que devem receber de 30 a 50 milímetros. Então, é uma chuva agrícola que ajuda a recuperar a umidade no solo. Nas áreas aqui mais oeste de Mato Grosso, deve chover até por volta de 70 milímetros. A partir do final de semana, as instabilidades começam a se propagar também para o interior da fronteira agrícola do Mato Piba. Como a gente vê aqui no mapa, ainda são chuvas de fraca intensidade que ocorrem de forma irregular aqui entre o oeste da Bahia, oeste do Piauí, Maranhão e Tocantins. Mas é uma chuva que já traz um alívio para o tempo bastante seco e quente. Na região sul, a chuva vai dar uma trégua entre este final de semana e o início da próxima semana. Mas já a partir da quarta-feira da próxima semana, a chuva retorna ao sul do Brasil. Os volumes não serão tão expressivos como nos últimos eventos, mas tem previsão de uma chuva de moderada intensidade. E no período de 26 a 30 de outubro, tem previsão para mais um evento de chuva no centro-sul do país, com volumes de 30 a 50 milímetros do interior gaúcho ao interior paranaense. Neste período, tem previsão de pouca chuva aqui nestas áreas entre o interior do Sudeste, partes de Goiás e interior nordestino. A chuva fica concentrada um pouco mais sobre a faixa oeste do país. Quanto às temperaturas, destaque para o friozinho que vai estar de volta no próximo final de semana sobre o sul do Brasil. Teremos o avanço de uma massa de ar frio que deve provocar temperaturas abaixo de 10 graus em diversas áreas entre o interior gaúcho e o interior paranaense. Eu volto com vocês nos estúdios. Até mais! E se você também quiser mandar sua dúvida sobre previsão do tempo, é só enviar uma mensagem ou vídeo para 11 9 43 13 42 34, número que aparece aí na sua tela. Ou você também pode apontar a sua câmera para esse QR Code. Só não esqueça de enviar sua cidade e o estado. Você também pode mandar dúvidas sobre outros temas do seu interesse. Participe! A seguir, novo mandato chinês causa incertezas no mercado das commodities. E ainda, primeira-ministra do Reino Unido renuncia após 45 dias no cargo. Continue ligado, a gente volta já já. De volta com o RN, vamos conferir o fechamento do mercado financeiro, começando pelo Ibovespa, que terminou o dia em alta de 0,72% aos 117.114 pontos. Hoje o dólar teve uma queda de 1,07%, R$ 5,21 mais 8. E essa queda no dólar contribuiu para a sustentação das commodities na Bolsa de Chicago, com maior destaque para a soja. Já na Bolsa de Nova York, mais um dia de queda para café, açúcar e algodão. Veja aqui, alta da soja, 1,38%, 13 dólares e 91 cents o bushel. O milho alta de 0,85%, 6 dólares e 84. O trigo alta de 0,95%, 8 dólares e 49 cents. Café caindo 0,65%, 1 dólar e 91 cents. Açúcar também caindo 1,39, 0,18 cents por libra-peso. Algodão caindo 1,14%, 0,77 cents por libra-peso. E o suco de laranja subindo 0,56%, 1 dólar e 98 centavos. No mercado físico aqui no Brasil, a soja, a saca valendo R$ 182,00, uma queda de R$1 hoje. O milho estável em R$ 90,00, base São Paulo. A arroba do boi gordo em Cuiabá, R$ 256,00, também estável. O café segue caindo, né? R$ 50,00 foi a queda de hoje, entre 1.170 e 1.120 a saca de arábica. E o algodão caindo 1,65 a R$ 168,26. A China foi responsável por mais de 40 bilhões dos 61 bilhões de dólares da balança comercial brasileira no ano passado. O país asiático atualmente é o maior importador dos produtos do agro brasileiro e aumentou as importações em 3,69 bilhões em setembro. No entanto, o novo mandato chinês tem causado incertezas no mercado das commodities, por exemplo. O índice de Hong Kong
interrompeu 3 dias de ganho e recuou 2,38%. Em Xangai, as ações caíram 1,19%. Vamos falar sobre esse tema com o professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, o Celso Grise. Professor, como é que esse novo mandato chinês pode afetar o agro brasileiro? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que estão conosco nesta noite. Petri, o mercado chinês, é claro, ele é definitivamente importante, definitivamente relevante na formação de preços das commodities brasileiras. Por isso que você falou, é o grande importador das commodities brasileiras. Entretanto, essa coisa de concentrar o poder na mão de um único homem, então o Partido Comunista fica chefiado por ele. O Conselho Econômico também chefiado por ele. E ele é o primeiro mandatário do executivo chinês. Ele acaba concentrando nas mãos dele um poder exagerado. E aí vem o grande temor dos investidores internacionais e, portanto, de todos aqueles que estão envolvidos em importação e exportação. Por outro lado, a demanda chinesa tem reduzido, tem caído muito. E o PIB chinês parece crescer muito mais lentamente que em períodos passados. Portanto, o consumo chinês deve sofrer retração. Claro que isso afeta todos os produtos que são mandados para a China, especialmente as commodities ligadas à agricultura, à agropecuária, como a carne, não é? A soja, o milho, etc. E, por isso, nós podemos sofrer algum impacto que venha a atrapalhar a vida do nosso agricultor. Agora, professor, vamos a outro fato relevante internacional de hoje, né? A primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss, renunciou ao cargo após 45 dias no comando. Ela é a terceira líder britânica consecutiva a renunciar antes do término do mandato e a que ficou no cargo por menos tempo na história do país. Atualmente, puxada pelo setor dos alimentos, a inflação no Reino Unido está no nível mais alto dos últimos 40 anos, aproximadamente 10%. Professor, como o Brasil poderia ajudar nessa questão, já que os britânicos importam cerca de 40% dos alimentos que consomem? É uma boa oportunidade de expandir nossas vendas, apesar de algumas cotas, né, impostas pelos europeus em relação a produtos brasileiros? Sem dúvida, Petro, uma grande oportunidade que está aparecendo aqui para a agricultura e para a pecuária brasileira, sem dúvida nenhuma. Esses 40% de importações de alimentos já estava sendo prevista pelo Reino Unido quando ele se separa da União Europeia. Então, o que fez o Reino Unido? Ele reduziu tarifas de uma maneira bastante agressiva para alimentos, o que torna o produto brasileiro muito competitivo. Quais são os grandes beneficiados disso? Onde as oportunidades aparecem para nós para suprirmos esses 40% de alimentação importada? Bom, aparece na soja, no café. O café tem maior valor agregado atualmente do que a própria soja. Nós não vendemos mais para lá só café em grãos, vendemos também café processado já, né? E algumas marcas muito boas. Também o açúcar. Açúcar é uma demanda grande naquela região e nós temos açúcar abundante no Brasil. Enfim, nós temos aí carne, e a carne é a carne de porco, a carne de ave, a carne bovina. Nós temos muita carne para exportar para aquele mercado também. E soja também, eles são os grandes compradores. Portanto, nós vamos ter aí uma oportunidade muito boa de crescer as nossas exportações e diversificá-la, porque a concentração no mercado chinês é sempre preocupante. Então, o bom seria também ganhar a Inglaterra e, por essa via, alcançarmos a Europa, superando esses problemas que a Europa criou com restrições a problemas, a produtos brasileiros com problemas de meio ambiente e coisa que o valha. Eu acho que é uma ótima oportunidade. Com certeza. Professor, obrigado mais uma vez pela sua análise, uma boa noite, até uma próxima. Um grande prazer estar com você, Petro. Uma boa noite a você também. Boa noite.
Em São Paulo, agricultores que estão plantando milho na primeira safra esperam desempenho melhor que na última temporada. Já em Minas Gerais, os produtores estão mais cautelosos com o futuro da segunda safra, diante do aumento dos custos. Vamos ver mais alguns vídeos encaminhados para o projeto Mais Milho. Fazenda Cachoeira, Itaberá, São Paulo. Iniciamos o plantio de soja, iniciamos o plantio de milho. Esse ano vamos plantar 200 hectares de milho aqui. No ano passado a safrinha, por causa da seca, sofreu bastante. Mesmo assim colhemos 150 sacos por hectare. Esse ano estamos no nosso planejamento, torcendo ficar entre 180 e 190 sacos na primeira safra e na segunda safra, conforme o planejamento, vamos olhar ainda. Um bom plantio de milho para todos, vamos que vamos. Meu nome é Virgílio Queiroz Cunha, sou produtor rural aqui em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e venho através da Abramilho passar para vocês um pouco do panorama dessa safra 22-23, que ainda não começamos o plantio do sequeiro, apenas áreas irrigadas, um plantio de milho semente, milho doce, e alguma coisa de milho comercial, mas 80% do plantio de milho aqui na região agora está destinado à segunda safra. A primeira safra fica mais aí alguns produtores e os produtores de leite para a produção de silagem. Esse ano, com alto custo de produção, o produtor não está querendo arriscar muito no milho na segunda safra, porque nos últimos 2 anos tivemos problemas climáticos. Aliado a isso, os problemas de cigarrinha, que têm causado sérios prejuízos também. Então, a expectativa é que se plante uma área grande de sorgo, talvez até maior que milho, na segunda safra. Isso também foi o que as sementeiras nos informou, porque venderam mais semente de sorgo, acima da expectativa deles. Então, estamos aí, esperando uma boa safra, esperando as chuvas para dar início aos trabalhos. E a seguir, aumenta a defasagem no preço do diesel e cresce a pressão interna diante de menor oferta internacional. E ainda, custos de produção da suinocultura caem no terceiro trimestre em Mato Grosso. Continue ligado, a gente volta já já. Apesar da Petrobras não promover reajuste de preços para a gasolina há mais de 40 dias, o valor do combustível voltou a subir depois de 15 semanas consecutivas de queda, conforme noticiamos aqui no RN, na última terça-feira. Mas apesar desse leve aumento de cerca de 1,5%, os preços internos da gasolina em relação ao mercado internacional seguem em defasagem média de 5%. Já o diesel continua com uma defasagem maior, 12% em média, depois de ter chegado a 16% na semana passada. O combustível sofre maior pressão pela chegada do inverno no hemisfério norte e a corrida da Europa para fazer estoques. Os dados são da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Vamos falar desse assunto com o Pedro Shinzato, analista de petróleo e derivados da Stonex. Pedro, qual que é a sua análise em relação a essa defasagem? Até quando você acredita que a Petrobras pode segurar esses aumentos e até que ponto isso acaba sendo prejudicial para a saúde financeira da estatal? Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente é uma defasagem que já vem se arrastando há algum tempo. A gente teve uma janela aberta para importação durante o mês de setembro, mas se a gente olha na média do ano, na maior parte do tempo, desde o início do conflito no leste europeu, da Ucrânia, a gente tem, na maior parte do tempo, a janela de importação, que a gente chama, né, que seria a defasagem de preços do Brasil em relação ao mercado internacional, fechada, né? Então, ou seja, a Petrobras praticando preços ligeiramente abaixo do mercado internacional. É uma dúvida bastante grande do mercado, quando que pode vir esse reajuste, se vai vir esse reajuste. Mas pensando em saúde financeira da empresa, a Petrobras é uma empresa bastante verticalizada, tem diversas frentes de trabalho, né? Na verdade, é um conjunto de várias empresas sob o mesmo guarda-chuva da Petrobras. E a gente tem, ao mesmo tempo, ela talvez operando com margens um pouco menores do que poderia trabalhar seguindo a regra PPI
nos derivados, mas, no entanto, na exportação de petróleo, ela deve estar fazendo uma receita bastante significativa com a alta do preço, né? O barril trabalhando entre 90 e 95 dólares por barril. Então, na saúde da finança da empresa, o impacto é limitado, né? Que realmente quem sofre mais com essa defasagem são os importadores. Eu queria que você falasse também a questão do mercado de oferta do diesel, né? Que é um combustível muito procurado na Europa, até em função como alternativa para aquecimento das casas. Lá o inverno está chegando. Como é que está o atual cenário? A tendência de preços ainda aquecidos do diesel no mercado internacional? Sem dúvidas. Infelizmente, a gente tem um cenário bastante apertado de oferta e demanda de diesel em cenário global, né? Não é nem a questão brasileira, no mundo todo o cenário de diesel está apertado. A gente acompanha estoques do produto nos Estados Unidos, no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, em todos eles o estoque está abaixo das médias e o preço tem reagido com alta, né? A União Europeia, dentro do petróleo, o diesel é o maior derivado do petróleo, então ele tem um peso muito grande sobre o petróleo, embora seja na torno dos 40% do petróleo mundial, de 30% a 50% de cada país do petróleo vai acabar virando diesel. E a gente tem um ponto muito delicado que a gente tem o maior bloco consumidor de diesel do mundo, que é a União Europeia, que está erguendo um embargo contra um dos seus maiores fornecedores do mundo, da Europa, né, que é a Rússia. Então, todo esse estresse nos preços, né, toda essa volatilidade nos preços de diesel, de petróleo e diesel que a gente tem visto ao longo do ano, ela está muito prevendo o momento que a gente vai entrar agora. Que momento que é esse? É o inverno no hemisfério norte, né, e com países com neve, etc., você vai ter uma demanda mais forte pelo diesel, pelo aquecimento, e também para a substituição do gás, né, que tem problemas de fornecimento de gás para a Europa, e também o embargo da Rússia, né, que deve começar no início de dezembro, o embargo da União Europeia contra a Rússia. Ô Pedro, eu tenho só 30 segundos, mas é importante essa sua resposta. Essa iniciativa de Joe Biden de despejar no mercado parte da reserva de petróleo americano, pode ter algum impacto no preço? Sim, ele tem derrubado ligeiramente as cotações nos últimos dias, já sentimos um certo impacto no preço. A gente teve o diesel escalando muito forte nas primeiras semanas de outubro, né? Iniciou outubro com uma alta muito agressiva, mas nos últimos dias já tivemos queda aí de próximo aos seus 10% desde a máxima. Então, de fato, já está impactando. Mas é um impacto limitado, porque 15 milhões de barris parece ter um volume bastante expressivo, mas os Estados Unidos, por exemplo, produz na casa dos seus 12 milhões de barris por dia, todo dia, né? Então, 15 milhões de barris de estoque não chega a ter um impacto tão grande no mercado, embora ajude, de fato, a trazer um pouco para baixo. Perfeito. Conversei com Pedro Shinzato, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex. Pedro, obrigado pela sua análise, uma boa noite, até uma próxima. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, termina hoje em Guarapuava, Paraná, a 9ª edição do Winter Show, o maior evento técnico de cereais de inverno do país. Nos últimos 3 dias, o encontro discutiu a tecnificação e a inovação para o desenvolvimento das culturas nos períodos mais frios do ano. Veja na reportagem da Valéria Burbello. Tecnificação e inovação foram os destaques nas palestras. Em Guarapuava, cevada e trigo são as principais culturas produzidas durante a estação mais fria do ano. O setor de pesquisa da cooperativa local tem incentivado a abertura de novas áreas para a cevada. A gente imagina, claro, não é de um ano para o outro esse crescimento, né, mas a gente tem que falar aqui em um crescimento de 30 a 40 mil hectares de fomento na região, além dos nossos já 44 mil hectares que tem esse ano plantado. Porque a cevada não é um produto commodity, né? Então a gente precisa ter o produtor precisa ter um contrato, uma segurança de liquidez da produção dele. Então a gente sempre incentivou via fomento, que seria essas nossas áreas. A gente dava um suporte, a FAPA dá esse suporte técnico, né, de produção. Atualmente, a área da cevada no estado é de 84 mil hectares. A colheita começou há poucos dias, atingindo 6% da área, e a produção estimada é de 388 mil toneladas, 31% acima se comparado com o ciclo anterior, quando atingiu 296 mil toneladas. O cultivo do cereal está ganhando impulso para aumentar a produção no estado através da construção de uma maltaria na região dos Campos Gerais. Essa indústria para 240 mil toneladas, que corresponde a mais ou menos 60 mil hectares.
de 60 a 70 mil hectares de cevada. Então, toda a área que eles já plantavam lá, a produção vai ficar lá. Então, a gente vai ter um gap de produção aqui para a maltaria Entre Rios. Então, a gente vai precisar fomentar novas áreas também aqui na região. Pelo nosso know-how no malte, a gente lidera a gestão da cooperativa, a gente tem 50% de participação no investimento, e as demais cooperativas, as demais 5 cooperativas, né, que são Fisia, Castrolanda, Capal, Copa Agrícola e Bom Jesus, elas têm aí o restante dos 50% dividido entre elas, né, cada um com a sua participação. Nesta edição, o Sebrae também fez parte da organização. O objetivo é consolidar o Intershow como o maior evento de cereais de inverno do Brasil, transmitindo capacitação e desenvolvimento no setor. É no que nós chamamos de ecossistema de inovação. Então, a partir desse entendimento, né, de que nós precisamos realmente trabalhar localmente para que inovações surjam na nossa região, nós colocamos, então, toda essa nova temática dentro da Intershow, voltado para o agrotech, voltado para as tendências, voltado para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, né, de problemas aqui reais do dia a dia do produtor, da cooperativa, né, das empresas que atuam no agro. Então, foi esse alinhamento de propósitos, né, entre o Sebrae e a agrária e o ecossistema de inovação aqui da região, que fez surgir, então, essa inovação aí no evento. O Conselho Internacional de Grãos manteve sua estimativa para a produção mundial de grãos e cereais nesta safra 22-23 em 2,26 bilhões de toneladas. Uma pequena redução nas perspectivas para a colheita de milho foi compensada por um aumento na produção de cevada. Caso confirmado, o volume total será 1,48% menor do que o estimado para a temporada 21-22. Custos de produção da suinocultura caem no terceiro trimestre em Mato Grosso. Segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, o IMEA, os custos de produção de suínos tiveram um declínio de 2,79% no período, fechando em R$ 5,68, contra os R$ 5,84 observados no segundo trimestre de 2022. A representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, em Brasília, elevou de 144 milhões para 148,5 milhões de toneladas sua estimativa para a produção de soja no Brasil na temporada 22-23. A nova projeção representa aumento de 17% ante a estimativa para a safra 21-22. A previsão de rentabilidade foi elevada de 3,39 para 3,47 toneladas por hectare. A nova estimativa representa aumento de 12% comparado ao ciclo anterior, quando uma estiagem causou perdas significativas. E o Soja Brasil segue acompanhando o avanço do plantio da oleaginosa em todo o país. Hoje vamos ouvir o relato do Ivan Bruselli, produtor em Goiás. Estou no Planalto Verde, Montevidéu, Goiás, avaliando o plantio aqui que foi feito dia 25 de setembro. Choveu bem aqui, mais de 100 milímetros, e foi realizado o plantio. A soja veio bem, bonita. Vamos mostrar aí para vocês. Na região da Lagoa do Balzinho, em Rio Verde, estamos parados o plantio, porque tem talhões lá que choveu apenas 20 milímetros. Então lá está parado o plantio. E aqui a média Goiás está em torno de 15% plantado. Pode ver aí a soja como que está. Nasceu bem, graças a Deus. E um abraço a todos os produtores rurais. Tenho certeza aí que vamos fazer um ótimo plantio de todas as áreas. Tomara. O RN fica por aqui. Mais informações você encontra lá no nosso site, canalrural.com.br. Muito obrigado pela audiência, tenha uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau.